Declaração Nostra Aetate sobre a Igreja e as religiões não cristãs. Laços comuns da humanidade e inquietação religiosa do homem. A resposta das diversas religiões não cristãs e sua relação com a Igreja. 1. Hoje, que o gênero humano se torna cada vez mais unido e aumentam as relações entre os vários povos, a Igreja considera mais atentamente qual a sua relação com as religiões não cristãs. E, na sua função de fomentar a união e a caridade entre os homens e até entre os povos, considera primeiramente tudo aquilo que os homens têm de comum e os leva à convivência. Com efeito, os homens constituem todos uma só comunidade. Todos têm a mesma origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro gênero humano. Têm também todos um só fim último, Deus, que a todos estende a sua providência, seus testemunhos de bondade e seus desígnios de salvação, até que os eleitos se reúnam na cidade santa, iluminada pela glória de Deus, e onde todos os povos caminharão na sua luz. Os homens esperam das diversas religiões respostas para os enigmas da condição humana, os quais, hoje como ontem, profundamente preocupam seus corações. Que é o homem? Qual o sentido e a finalidade da vida? Que é o pecado? De onde provém o sofrimento e para que serve? Qual o caminho para alcançar a felicidade verdadeira? Que é a morte, o juízo e a retribuição depois da morte? Finalmente, que mistério último e inefável envolve a nossa existência, do qual vimos e para onde vamos? Hinduísmo e budismo. 2. Desde os tempos mais remotos até os nossos dias, encontra-se nos diversos povos certa percepção daquela força oculta presente no curso das coisas e acontecimentos humanos. Encontra-se por vezes até o conhecimento da divindade suprema ou mesmo de Deus Pai. Percepção e conhecimento esses que penetram as suas vidas de profundo sentido religioso. Por sua vez, as religiões ligadas ao progresso da cultura procuram responder às mesmas questões com noções mais apuradas e uma linguagem mais elaborada. Assim, no hinduísmo, os homens perscrutam o mistério divino e exprimem-no com a fecundidade inexaurível dos mitos e os esforços da penetração filosófica, buscando a libertação das angústias da nossa condição, quer por meio de certas formas de ascetismo, quer por uma profunda meditação, quer, finalmente, pelo refúgio amoroso e confiante em Deus. No budismo, segundo as suas várias formas, reconhece-se a radical insuficiência deste mundo mutável e propõe-se o caminho pelo qual os homens, com espírito devoto e confiante, possam alcançar o estado de libertação perfeita ou atingir, pelos próprios esforços ou ajudados do alto, a suprema iluminação. De igual modo, as outras religiões que existem no mundo procuram de vários modos ir ao encontro das inquietações do coração humano, propondo caminhos, isto é, doutrinas e normas de vida e também ritos sagrados. A Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem, não raramente, um raio da verdade que ilumina todos os homens. No entanto, ela anuncia, e tem mesmo a obrigação de anunciar, incessantemente, Cristo, caminho, verdade e vida, em quem os homens encontram a plenitude da vida religiosa e no qual Deus reconciliou consigo todas as coisas. Exorta, por isso, os seus filhos a que, com prudência e caridade, pelo diálogo e colaboração com os sequazes de outras religiões, dando testemunho da vida e fé cristãs, reconheçam, conservem e promovam os bens espirituais e morais e os valores socioculturais que entre eles se encontram. A religião do Islão. 3. A Igreja olha também com estima para os muçulmanos. Adoram eles o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra,
que falou aos homens e a cujos decretos, mesmo ocultos, procuram submeter-se de todo o coração, como a Deus se submeteu a Abraão, que a fé islâmica de bom grado evoca. Embora sem o reconhecerem como Deus, veneram Jesus como profeta e honram Maria, sua mãe virginal, a qual por vezes invocam devotamente. Esperam pelo dia do juízo, no qual Deus remunerará todos os homens uma vez ressuscitados. Têm, por isso, em apreço a vida moral e prestam culto a Deus, sobretudo com a oração, a esmola e o jejum. E se é verdade que, no decurso dos séculos, surgiram entre cristãos e muçulmanos não poucas discórdias e ódios, este sagrado concílio exorta todos a que, esquecendo o passado, sinceramente se exercitem na compreensão mútua e juntos defendam e promovam a justiça social, os bens morais e a paz e liberdade para todos os homens. A religião judaica. 4. Sondando o mistério da Igreja, este sagrado concílio recorda o vínculo com que um povo do Novo Testamento está espiritualmente ligado à descendência de Abraão. Com efeito, a Igreja de Cristo reconhece que os primórdios da sua fé e eleição já se encontram, segundo o mistério divino da salvação, nos patriarcas, em Moisés e nos profetas. Professa que todos os cristãos, filhos de Abraão segundo a fé, estão incluídos na vocação deste patriarca e que a salvação da Igreja foi misticamente prefigurada no êxodo do povo escolhido da terra da escravidão. A Igreja não pode, por isso, esquecer que foi por meio desse povo, com o qual Deus se dignou, na sua inefável misericórdia, estabelecer a antiga aliança, que ela recebeu a revelação do Antigo Testamento e se alimenta da raiz da oliveira mansa, na qual foram enxertados os ramos da oliveira brava, os gentios. Com efeito, a Igreja acredita que Cristo, nossa paz, reconciliou pela cruz os judeus e os gentios, de ambos fazendo um só em si mesmo. Também tem sempre diante dos olhos as palavras do apóstolo Paulo a respeito dos seus compatriotas. Deles os patriarcas, e deles nasceu, segundo a carne, Cristo, filho da Virgem Maria. Recorda ainda a Igreja que os apóstolos, fundamentos e colunas da Igreja, nasceram do povo judaico, bem como muitos daqueles primeiros discípulos que anunciaram ao mundo o Evangelho de Cristo. Segundo o testemunho da Sagrada Escritura, Jerusalém não conheceu o tempo em que foi visitada, e os judeus, em grande parte, não receberam o Evangelho. Antes, não poucos se opuseram à sua difusão. No entanto, segundo o apóstolo, os judeus continuam ainda, por causa dos patriarcas, a ser muito amados de Deus, cujos dons e vocação não conhecem arrependimento. Com os profetas e o mesmo apóstolo, a Igreja espera por aquele dia, só de Deus conhecido, em que todos os povos invocarão a Deus com uma só voz e o servirão debaixo de um mesmo jugo. Sendo assim tão grande o patrimônio espiritual comum aos cristãos e aos judeus, este sagrado concílio quer fomentar e recomendar entre eles o mútuo conhecimento e estima, os quais se alcançarão, sobretudo, por meio dos estudos bíblicos e teológicos e com os diálogos fraternos. Ainda que as autoridades dos judeus e os seus sequazes urgiram a condenação de Cristo à morte, não se pode, todavia, imputar indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus do nosso tempo, o que na sua paixão se perpetrou. E embora a Igreja seja o novo povo de Deus, nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e malditos, como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura. Procurem todos, por isso, evitar que tanto na catequese como na pregação da Palavra de Deus se ensine, seja o que for, que não esteja conforme com a verdade evangélica e com o Espírito de Cristo. Além disso, a Igreja que reprova quaisquer perseguições contra quaisquer homens, lembrada do seu comum patrimônio com os judeus e levada não por razões políticas, mas pela religiosa caridade evangélica, deplora todos os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo, seja qual for o tempo em que isso sucedeu e seja quem for a pessoa que isso promoveu contra os judeus. De resto, como a Igreja sempre ensinou e ensina, Cristo sofreu voluntariamente e com imenso amor a sua paixão e morte pelos pecados de todos os homens, para que todos alcancem a salvação. O dever da Igreja ao pregar é, portanto, anunciar a cruz de Cristo como sinal do amor universal de Deus e como fonte de toda a graça. A fraternidade universal e a reprovação de toda a discriminação racial ou religiosa. 5.
Não podemos, porém, invocar Deus como Pai comum de todos se nos recusamos a tratar como irmãos alguns homens criados à sua imagem. De tal maneira estão ligadas a relação do homem a Deus Pai e a sua relação aos outros homens, seus irmãos, que a Escritura afirma: quem não ama, não conhece a Deus. 1 João 4:8. Carece, portanto, de fundamento toda a teoria ou modo de proceder que introduza entre homem e homem, ou entre povo e povo, qualquer discriminação quanto à dignidade humana e aos direitos que dela derivam. A Igreja reprova, por isso, como contrária ao Espírito de Cristo, toda e qualquer discriminação ou violência praticada por motivos de raça ou cor, condição ou religião. Consequentemente, o Sagrado Concílio, seguindo os exemplos dos santos apóstolos Pedro e Paulo, pede ardentemente aos cristãos que, observando uma boa conduta no meio dos homens, se possível, tenham paz com todos os homens, quanto deles depende, de modo que sejam, na verdade, filhos do Pai que está nos céus. Roma, 28 de outubro de 1965. Papa Paulo VI.